E falando em Jornal da Rede Alesp, a gente continua com muita informação para você que está aí em casa. Agora a gente conversa com a nutricionista Camila Padilha. Ela vai nos falar da importância, então, da alimentação hospitalar, claro, para pacientes com coronavírus. Bom dia, Camila, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada. Doutora, eu queria começar perguntando para você qual seria a rotina de alimentação, né, para pacientes que estão com Covid-19. Bom, pensando em meio intra-hospitalar, a alimentação dentro do hospital já é muito equilibrada, né? Tem uma boa oferta de vegetais, a gente prioriza também a oferta proteica, é balanceado na questão de nutrientes e assim. Pensando também já num paciente que está em casa, a gente tem que seguir mais ou menos essa mesma linha, né? Lógico que o isolamento acaba atrapalhando um pouco a rotina domiciliar em alguns casos, né? Mas o que é importante, tentar estruturar a dieta de uma maneira que o paciente, o infectado, ele tenha acesso à alimentação fracionada, né? Não deixar de se alimentar, embora tenha esse apetite, tenha essa mudança de paladar, comer meio que por obrigação, né? De certa forma, né? Porque senão acaba debilitando mais. Priorizar, assim, o consumo de proteína para prevenir a muscular e fase mais aguda da doença, que as reservas podem enfrentar. É muito importante manter a hidratação. O paciente com Covid, ele tem a tosse seca, então manter a mucosa hidratada é muito importante. O consumo de água, de até mais do que 2 litros, consumir 3, 4 litros de líquidos durante o dia, incluindo não água, mas também água de coco para repor eletrólitos, sucos ricos em vitamina C para ajudar no combate dessa infecção. Uma alimentação muito rica em vegetais, rica em ovos, em alimentos naturais, de maneira geral. Evitar ao máximo o consumo de alimentos industrializados, porque eles acabam aumentando a inflamação do corpo numa condição normal, né? E tendo a infecção vigente, né, estando infectado com o Covid, que já acaba atrapalhando todas as linhas de defesa do corpo, com alimentação rica em fast food ou então em alimentos industrializados acaba atrapalhando mais ainda a recuperação. Agora, doutora, a senhora está falando de alimentação no hospital ou em casa também, se a pessoa estiver internada e depois que voltar para casa, precisa seguir também essa linha e é o chamado comfort food, né? Se a senhora puder explicar para quem está em casa o que é esse conceito, então. Assim, essa linha de dieta, uma alimentação saudável, a gente tem que seguir tanto no meio intra-hospitalar quanto em casa. Como o paciente muda muito o paladar e em alguns momentos ele não consegue aceitar praticamente nada, a gente vai para o comfort food. Então, por exemplo, um paciente que não aceita de maneira nenhuma um prato rico em vegetais, eles têm muita náusea e não consegue comer vegetais. E tem vontade de comer, por exemplo, um sorvete, um picolé. Então, a gente acaba ofertando, né? Porque existem situações que o mais importante já não é comer o saudável, é comer, né? Porque senão acaba ficando fraco mesmo, né? Então, esse é o comfort food, né? Oferecer, por exemplo, eu quero muito um misto quente. Tudo bem, tem embutido, não é o alimento mais saudável que temos no momento, mas é o que o paciente vai aceitar. Então, é muito importante seguir por essa linha, mas também tentar priorizar ao máximo a alimentação saudável. Isso tanto no meio hospitalar quanto em casa, né? A gente aplica muito o comfort food dentro do hospital. Camila, uma outra dúvida que as pessoas de casa têm também, e eu acho que é uma coisa interessante da gente alertar. Existe aí uma dieta que ajude na prevenção à Covid-19? Existe aí alimentos que a gente pode ingerir diariamente que podem ajudar aí nesse combate?
Sim, existem alimentos que ajudam muito com a imunidade. O que a gente não tem é um superalimento que combata diretamente o Covid-19, né? Isso a gente não tem, mas a gente tem um conjunto de alimentos que auxilia tanto na imunidade, quanto na produtividade, quanto o próprio vírus, né? Por exemplo, os cogumelos, eles têm um composto chamado lentiano, que é um polissacarídeo que estimula muito a produção da linhagem branca do sangue, né? Que as linhas de defesa do sangue. Então, o consumo de cogumelos acaba ajudando bastante com a imunidade. O zinco, ele está relacionado tanto quanto estimula a homeostase da glicose, estimula a cicatrização, está envolvido em diversos processos metabólicos do corpo e também age como cofator em várias reações, inclusive na inibição da replicação da RNA. Então, é um nutriente muito importante para fortalecer a imunidade. E você consegue encontrar ele em grande quantidade em castanhas, semente de abóbora, leguminosas, cereais integrais, ovos, né? Temos vitamina C também, que também está relacionado com a imunidade e eliminação de radicais livres, que a gente consegue uma boa quantidade consumindo morango, mamão, kiwi, laranja, que são alimentos de fácil acesso. Ômega 3 também tem forte relação com a imunidade, né? A melhora da imunidade, ele, na verdade, é uma ação, uma consequência, um efeito secundário, porque ele é um anti-inflamatório. Também você encontra em alimentos como azeite de oliva, peixes, né? Então, é muito importante ter na alimentação. Vegetais verdes escuros. É riquíssimo em carotenoides, tem magnésio, tem potássio, tem todo o complexo B que está envolvido tanto em processos de defesa, quanto produção de serotonina, de melatonina, interferindo também numa boa resposta imunológica, né? E inúmeros alimentos, né? Depois a gente fala do alho, de todas as frutas vermelhas e roxas, né? Consumidas frescas e com casca. Todos os alimentos ricos em fibras que acabam mantendo uma boa saúde intestinal, que é uma das primeiras linhas de defesa do nosso corpo. O próprio cacau, o café, a pimenta, a cúrcuma. Então, todos esses alimentos, eles agem dentro do sistema imunológico. Eles não têm uma ação específica contra o vírus, mas eles fortalecem as nossas linhas de defesa. Então, é muito importante consumir tanto de maneira preventiva, quanto durante o tratamento, a recuperação do Covid, né? Doutora, voltando um pouquinho ao conceito do comfort food, a gente sabe que comida, do modo geral, né, ela atua na pessoa também, ou como um lado emocional também. Muitas vezes as pessoas dizem, quando a pessoa está um pouco mais estressada, mais preocupada com um monte de coisa, acaba se alimentando de um jeito diferente. Nesse momento em que o paciente, né, tá com a Covid, enfim, já fica emocionalmente debilitado, a comida seria um jeito de reconfortar a pessoa, mas precisa se comer saudável, né? Exatamente. A gente tenta buscar um equilíbrio, né? Digamos assim, não são 5 refeições de comfort food, né? Também depende do comfort food. Tem pessoas que o comfort food é uma banana assada com canela, que é super saudável, né? Para outras pessoas, um comfort food é um hambúrguer, né? Com bastante queijo, com bacon, né? Então, depende do que é o comfort food para essa pessoa, a gente pode oferecer mais vezes, né? Ou não, fazer algo mais equilibrado durante o dia. Mas é tranquilo, sabe, de associar, porque quando o paciente consome um alimento que dá conforto, né, o fator emocional já ajuda bastante para até mesmo abrir o apetite e estar disposto a tentar se alimentar com outros alimentos, né, assim.
Perfeito. Essa é a doutora Camila Padilha falando então sobre essa questão nutricional nesse momento da Covid-19. É muito interessante, né, Tayana, o quanto uma coisa está ligada à outra. Essa questão do bem-estar também passa pelo que a gente come, pela mesa, né, Tayana? Exatamente. E eu até fiz essa pergunta quanto à questão dos alimentos que podem ajudar aí na imunidade, por conta da questão também que a gente vai ter a retomada, né, das crianças nas escolas. Então, é uma coisa que realmente é interessante a gente saber o que a gente já pode ir mudando aí na rotina das crianças também, e na rotina de todo mundo, para a volta aí a nossa retomada aos trabalhos, retomada também nas escolas, né, Camila? Até se você tiver dicas aí do que a gente pode fazer contra a alimentação das crianças também, para ajudar nessa imunidade, puder falar aí o que a gente pode começar a mudar na rotina alimentar, né, seria bem interessante. Essa questão do home office, do isolamento social, fez com que as pessoas pensassem muito na alimentação e no estilo de vida de maneira geral, né? Que elas passaram a perceber que na verdade, tudo é um ciclo, né? Para você ter uma boa imunidade, uma noite bem dormida, né? Ter um bom sono, ter uma boa alimentação, ter atividade física. E muitas pessoas com o isolamento acabaram percebendo que não ter rotina, ter uma alimentação rica em fast foods, né, acaba interferindo muito na rentabilidade, na concentração, na imunidade. E estão procurando saber mais sobre isso. De certa forma, fico muito feliz, né, que isso esteja acontecendo, mas para atingir isso, diante de tanta facilidade, para ter alimentos que estão industrializados, chocolates, doces e afins, o importante é ter rotina, é ter organização. Então, primeiramente, não ter fácil acesso ao que é rico em açúcar, ao que é rico em gordura. Então, evitar de ter em casa salgadinhos, chocolates, né? Isso vale não só para esse momento, mas para ad eterno, sabe? E organizar, né? Domingo, né, é um dia que o pessoal descansa, mas é importante começar a planejar a semana, né? Então, ter frutas em casa, né? Preparar para as crianças, deixar à vista frutas, ter castanhas em casa, preparar em potinhos e deixar sempre à vista, vegetais, incentivar o consumo de temperos naturais, tudo isso dentro da alimentação em casa e levar isso para casa, porque muitas vezes as crianças elas têm até mesmo vergonha de levar uma banana, por exemplo, para a escola, uma maçã, por ser algo, de certa forma, simples, mas é muito nutritivo. E elas não entendem a importância disso. Então, é muito importante explicar para a criança que aquilo lá é muito rico em nutrientes, que vai afetar na concentração, que vai afetar na saúde dela. Entender que aquilo ali é um alimento legal, né? Porque é isso que é importante, porque as crianças associam uma embalagem colorida, de um chocolate, de um bolinho industrializado, a algo feliz, a algo legal. Então, é importante os pais inserirem na alimentação as frutas, os vegetais como algo legal, decorar o prato, fazer marmitinhas com sanduíches com carinhas, feliz, cortar frutas na forma de estrelinha, para ela também enxergar esse alimento saudável como um alimento legal. E isso vale também para os adultos, né? Já não tendo tanta necessidade de fazer a alimentação de uma forma lúdica, né? Mas de organizar e ter acesso a alimentos saudáveis, né? Por exemplo, na minha casa, o meu marido está em home office, ele montou o escritório e tem fruta do lado e tem castanhas, né? É a questão do acesso, né? Ele tem perto dele alimentos Doutora saudáveis. Camila. Isso facilita bastante. Doutora Camila, só um minutinho, porque você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião de Comissão de Educação e Cultura, onde será apresentada a prestação de contas do secretário de Educação, o Rocieli Soares, referente à sua gestão. Você continua assistindo ao Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal do YouTube. Fique agora, então, com a Comissão de Educação e Cultura.
Então, a gente continua aqui pelo canal do YouTube com a nossa entrevista com a doutora Camila falando sobre nutrição. Doutora, é um momento, então, de se consumir os alimentos de modo consciente, saudável e seguir em frente, né? Para a gente finalizar. Exatamente. Isso tem que ser para a vida, né? Não só para esse momento. É um momento de reflexão, de mudanças, né? Mas é o que eu sempre falo, né? Sempre procurar desembalar menos e descascar mais. Esse é o segredo para alimentação saudável, né? Você não... E, assim, tudo que tem muita propaganda, tomar cuidado, né? Ninguém faz propaganda de alface. Alface é saudável, né? A gente não vê isso. Porque a alface é saudável e se vende sozinha. Então, o alimento saudável, ele não precisa de muita propaganda, porque ele tem benefícios por natureza própria, né? E seguir essa linha. Perfeito, então. Se hidratar muito bem, né? Perfeito, então, doutora Camila. Muito obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Camila. Obrigada. Sempre muito importante a alimentação saudável, mesmo que a gente queira comer algumas coisas fora da curva, né? Como a doutora Camila acabou de falar. A gente